Olá pessoal, tudo bem? Eu novamente. Vamos falar sobre grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Quando falar proporcional, você está olhando pelo menos no mínimo para duas grandezas. Então essas duas grandezas, quando uma aumenta, a outra aumenta. Essa aqui aumentou 2, essa aqui aumentou 2. Essa aqui aumentou 10, essa aumentou 10. Ou pode aumentar proporcionalmente, ou seja, mais uma aumenta junto com a outra. Isso são grandezas diretamente proporcional. E as grandezas inversamente proporcional? É quando uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Vamos ver dois exemplos separados para a gente entender isso aí. Diretamente proporcional. Quer dizer que uma aumenta, a outra aumenta. Você vai na padaria, por exemplo, você vai comprar pães, tá? Cada valor, cada pão, por exemplo, um pãozinho é 80 centavos. Dois pãezinhos é o dobro. 2 vezes 80 é 1,60. 4 pãezinhos, tá vendo? 4 é 4 vezes 80, que dá 3,20. 10 pãezinhos é 10 vezes 80 centavos, que é R$8. Ou seja, eu estou aumentando a quantidade de pães e está aumentando o valor. Mas os valores, eles aumentam de acordo com a proporção em relação a um pão. Ou seja, se eu fizer uma divisão, valor e quantidade de pães, por exemplo, 0,80... Opa! 80 centavos dividido por 1 é igual a 1,60 dividido por 2, que é igual a 3,20 dividido por 4. Tá vendo que a razão entre elas é sempre a mesma? Aqui é 80 centavos, aqui é 80, aqui é 80. 8 dividido por 10 é 80. Ou seja, em se tratando diretamente proporcional, se eu dividir esse por esse, vai dar a mesma razão, ou seja, a mesma situação. Então, nesse momento, vocês têm que entender o seguinte: o que é quando duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Por exemplo, uma pessoa come 500 gramas de comida. 5 pessoas vão comer 5 vezes mais. Ou seja, tá vendo? As duas são diretamente proporcional. Porque quantidade de pessoas e a quantidade de comida. Se uma come 500, 10 aumenta aqui e aumenta aqui também. Então isso é diretamente proporcional, tá? Inversamente proporcional. Inversamente é o seguinte: quando um aumenta, o outro diminui. Vamos ver nesse caso, Faz de conta que você está no carro, aqui é a velocidade em km por hora e aqui é o tempo gasto. E você vai percorrer a distância de uma cidade e a outra, ou seja, você vai percorrer 100 km. Tá? 100 km. Então, o que significa? Primeiro vamos explicar a velocidade. 50 km por hora significa o quê? Que a pessoa ela percorre 50 km em uma hora. Aqui, 100 km por hora quer dizer que ela percorre 100 km em uma hora. Então essa é a velocidade. É a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, vamos ver o tempo gasto. Você está com a velocidade de 50 km por hora direto, sem parar. Você vai percorrer 100 km. Quantas horas você vai gastar? Pô, professor, eu vou percorrer 100, em uma hora eu faço 50, para fazer 100 eu vou precisar de 2 horas. Muito bem. Agora, 100 km, tá vendo? Agora em uma hora você faz 100 km. Você vai percorrer 100 km. Opa! Se eu estou na velocidade de 100 km por hora, quer dizer que em uma hora eu percorro 100 km. Ou seja, se a distância é 100 km, em uma hora eu chego lá. Certo? Agora você está 200 km por hora. Olha, você está voando, hein? 200 km por hora. Mas você vai percorrer só 100 km. Então você vai gastar o quê? Meia hora. Entendeu? Aqui está aumentando, tá vendo? 50, 100, 200. A velocidade está aumentando e aqui está diminuindo, 2, 1, meio. Entendeu? Então, quando uma grandeza, aqui, velocidade é uma grandeza, tempo gasto é outra grandeza. Quando uma grandeza vai aumentando os seus valores e a outra grandeza relacionada vai diminuindo, nós falamos que elas são inversamente proporcionais. Ok? Nessa aula de hoje é importante demais vocês entenderem o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta junto. Inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, você vai erguer um muro. Então, aquele muro ali, um pedreiro falou assim: olha, eu demoro 8 horas para erguer. Aí fala: mas se tiver 2 pedreiros trabalhando igual, se tiver 2 pedreiros, ao invés de 8 horas, cai pela metade.
né? Vai para 4 horas, tá vendo? São inversamente proporcional, tá? Vamos fazer exercício agora. Até mais.